Meu nome é Eliane, eu sou da Unicamp e hoje eu vou falar de Guidelines de Design para Interação Humano-Dados em Sistemas de Visualização. Atualmente, um grande volume de dados é coletado e armazenado. O sucesso de muitas organizações depende da análise adequada desse grande volume de dados. Sistemas e aplicações são construídos para gerenciar e extrair valor a partir desses dados. Os usuários desses sistemas não têm um perfil uniforme, eles vão desde especialistas até leigos em um determinado domínio. E é importante que o design dessas ferramentas e sistemas procure oferecer uma boa experiência para esse usuário com esse perfil tão diversificado interagir com os dados. É nesse contexto que surge a área de interação humano-dados. Ela estuda a manipulação humana, a análise e a construção de sentido a partir de conjuntos de dados grandes, não estruturados e complexos. Ela investiga como as pessoas interagem com os dados, de uma forma análoga ao estudo que a IHC faz da relação entre as pessoas e os computadores. Designers precisam de recomendações que os ajudem a desenvolver sistemas que ofereçam suporte adequado à interação do usuário com os dados. Os designers inexperientes precisam ainda que essas recomendações sejam fáceis de entender e de aplicar. Na literatura, existem algumas recomendações relacionadas ao contexto de IHD, mas elas estão dispersas e intermediadas com recomendações de outros assuntos. A ausência de um conjunto compilado e organizado de guidelines que possa ser utilizado para orientar e avaliar o design da interação humano-dados pode dificultar o trabalho dos designers e prejudicar a qualidade interativa do sistema. Nesse trabalho, nós propomos compilar um conjunto de diretrizes de design que possa ajudar o desenvolvimento da interação com os dados. O nosso objetivo é que esse conjunto de diretrizes também possa ser utilizado por designers com pouco conhecimento ou experiência no assunto. Isso requer a inclusão de guidelines acessíveis e que elas sejam fáceis de entender. A seleção não pretende ser exaustiva, mas ela deve cobrir uma boa parte dos aspectos da interação das pessoas com os dados. O nosso conjunto de guidelines foi obtido por uma seleção e compilação de recomendações encontradas na literatura de diversas áreas relacionadas. E elas foram combinadas com nossa experiência e as lições aprendidas em oficinas de design. Nós elaboramos explicações e exemplos simples de aplicação dessas guidelines e elas foram apresentadas aos participantes e entendidas por eles. Em seguida, houve uma etapa de priorização e aplicação das guidelines pelos participantes. Finalmente, a partir do feedback dos participantes, o conjunto de guidelines foi. O nosso conjunto de guidelines para design é composto por essas recomendações. Cada uma das 6 recomendações está escrita e detalhada no artigo. Agora nós vamos ver algumas delas. Uma das guidelines nos orienta a maximizar a manipulação direta com os dados. Por exemplo, sempre que for possível, o usuário deve poder selecionar os dados de uma consulta diretamente na representação visual. Quando não for possível fazer o design dessa forma, devemos evitar painéis de controle. Vamos ver exemplo de um sistema. Vamos ver um exemplo de um sistema em que o usuário pode definir uma consulta delimitando os dados envolvidos na própria visualização. Ele pode ainda fazer várias seleções de dados em uma mesma consulta. Outra guideline nos orienta a manter a consistência entre os dados mostrados em visualizações coordenadas. Assim, se o mesmo dado é mostrado em mais de uma visualização,
ele deve ser exibido de forma coerente. Os estados consistentes, eles tornam as comparações, o entendimento do usuário mais fáceis. Se a informação é inconsistente, o usuário pode fazer inferências incorretas. Neste website de aluguel de imóveis, as visualizações das fotos, dos textos e mapas são mostrados de maneira consistente. Se a visualização mostra as fotos de uma região, o mapa deve mostrar a mesma região. Mas vamos ver o que acontece quando o usuário está procurando apartamentos em um bairro da cidade, por exemplo, Cambuí. Inicialmente, todas as informações são relativas ao Cambuí. Quando o usuário explora o mapa navegando para regiões próximas, ele recebe o feedback imediato através da atualização das fotos e dos preços dos aluguéis. Isso é muito bom. No entanto, o site não mantém a consistência das informações textuais. O usuário se deslocou para um bairro com apartamentos mais baratos e o sistema continua mostrando no título o bairro Cambuí. O usuário pode pensar que encontrou apartamentos dentro do seu orçamento, e isso não é verdade. Nós avaliamos o conjunto de guidelines para interação humano-dados em uma série de atividades. Primeiro, os participantes verificaram se as guidelines foram aplicadas no design de um website de visualização de dados existente. Esse site oferecia visualizações relacionadas ao Índice Mundial de Felicidade. Depois, eles fizeram o design orientado pelas guidelines para uma solução que deveria apoiar a decisão relacionada à escolha de um país para se viver após a conclusão dos estudos. Eles criaram esse protótipo interativo de alta fidelidade a partir do zero, mas eles poderiam se inspirar no aplicativo que eles haviam avaliado. Cada participante ainda analisou a solução projetada e construída por outro grupo, avaliando o uso das guidelines e dando as suas sugestões de melhoria. E, finalmente, os participantes avaliaram a utilidade do conjunto de guidelines na realização de todas essas atividades. Esta é a tela de um dos protótipos melhor avaliados. Ela mostra filtros definidos pelo usuário, a visão geral do mapa e os detalhes de um país selecionado. Para avaliarmos a adequação das guidelines, os participantes responderam a um questionário online, contendo 3 questões objetivas e uma questão aberta. Essa avaliação utilizou uma escala de 1 a 5 e 30 participantes responderam anonimamente ao questionário. Essa tabela apresenta a nota média de cada questão. E dentre as 3 questões, a utilidade das guidelines foi a que obteve a melhor avaliação e a capacidade de argumentação sobre elas obteve a menor nota. Mas todos os 3 aspectos tiveram avaliações muito semelhantes e esses resultados correspondem às nossas observações das atividades. Nós concluímos que, embora os participantes não fossem experientes, a maioria deles foi capaz de compreender e usar as guidelines para fazer o design e as avaliações. Os participantes interpretaram algumas guidelines de maneiras diversificadas. As guidelines consideradas mais importantes nem sempre foram as mais usadas ou melhor avaliadas. A inspeção do website gerou resultados bem uniformes e consistentes. Já o resultado da avaliação dos protótipos teve algumas discrepâncias que podem ter sido causadas pelo fato de apenas 4 ou 5 participantes terem avaliado cada protótipo. Em alguns casos havia proximidade entre os avaliadores e os avaliados. Os participantes não tinham experiência em avaliações dessa natureza e alguns pontos das orientações para as atividades não estavam claros. Finalmente,
nós entendemos que o trabalho pode ser evoluído com algumas atividades. Nós pretendemos avaliar a aplicação das guidelines no design de produtos usados por longos períodos e feita por especialistas em domínios complexos. Também é preciso pesquisar outras maneiras de facilitar a compreensão das diretrizes e investigar como medir a qualidade da interação do humano com o dado. Pretendemos avaliar a correlação entre o uso das guidelines e a experiência do usuário. Por fim, é necessário aprofundar a compreensão dos possíveis impactos e efeitos colaterais do uso de cada diretriz. E nós queremos enfatizar que nós esperamos que o nosso conjunto de diretrizes continue a amadurecer e ser expandido por meio de avaliação de designers com diferentes níveis de experiência em diferentes cenários de uso e explorando diferentes abordagens da interação humano-dados. E que esses avanços possam ajudar o usuário a entender os dados, raciocinar e tomar as decisões com base nesse entendimento.